Salve, pessoal, aqui para o terceiro episódio do programa Pod Praça, o podcast da Associação de Praças Policiais e Bombeiros Militares. Na apresentação, Thiago Rommel, soldado Rommel, para quem não conhece, presidente da associação. Estamos aqui para bater um papo hoje falando sobre esportes extremos, né? Que na verdade é a ultramaratona. O entrevistado de hoje é o soldado Pias, do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Sul. Então estamos aí, mais um episódio do Pod Praça, um podcast voltado para os praças da Brigada e do CBM-RS, onde nós abrimos espaço para que todos aqueles que têm algum tipo de trabalho dentro da corporação ou fazem alguma atividade fora da corporação, projetos sociais, esportivos, este é o espaço para que a gente possa debater, trazer as novidades e apresentar aquilo que é salutar para o nosso efetivo. Então, o Pod Praça, como diz o slogan, é Vozes em Defesa dos Praças. Então, eu queria que hoje, primeiramente, seja bem-vindo, Pias. Obrigado. É o nosso ultramaratonista, né? Então, eu gostaria que, primeiramente, te apresentasse para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo de hoje. Bom, o meu nome é Mark Pias Rosa, tenho 35 anos, trabalho no Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Vou falar um pouquinho sobre a minha experiência que eu tive na ultramaratona. Queria, primeiramente, aqui parabenizar a atitude de vocês aí do podcast, da produção, e tua também, Rommel, de dar voz, né, para os praças, né, para a comunidade em geral brigadiana, dos bombeiros. Nós que ultimamente temos feito muitas coisas em prol da comunidade, e essa é uma oportunidade de dar publicidade a isso que está ocorrendo, né? Então, eu acompanho bastante podcasts pela internet, sei da importância que é um lugar onde é uma praça pública, onde a gente senta, é um banco, a gente conversa, dialoga, coloca ideias ali. Então, essa iniciativa aí é espetacular. E vamos falar um pouquinho hoje sobre o que foi essa prova. Show de bola. Então, para nós é uma honra te ter aqui, Pias, né? A gente já se conhecia, não tínhamos muita afinidade, primeiramente. É a primeira vez que estamos conversando mais abertamente, né? Mas já conheci um pouco da tua história, a nossa proximidade com o CBM-RS, desde a parceria lá com o Projeto Bombeiro Mirim, a Soldado Tayane, o Sargento Lucemar Dias, entre outros colegas, né? O próprio Sargento Tenente Alexandre, o Xandão, que fez o canal Entre Nós aí. Enfim, então o Pod Praça é um programa que a gente criou, né, com o intuito de dar voz aos praças, né? Em algum momento ele vai servir como uma alavanca, né, para que a gente possa trazer questões políticas atinentes à nossa profissão, para que a gente possa seguir lutando por melhorias e não perder mais direitos, né? Mas o principal intuito é justamente valorizar os praças da Brigada e do Bombeiro Militar. A gente sabe, o espaço aqui não é este hoje, né, para que a gente traga questões políticas, mas a gente sabe que a gente teve muitas perdas. E muitas vezes, se a gente não buscar o nosso lugar ao sol, né, buscar o reconhecimento, a gente fica cada vez mais apagado. A gente tem tantos colegas aí do Bombeiro e da Brigada Militar que são atletas, são triatletas, como o caso do Diego Carvalho, que vai vir outro dia aí. Enfim, nós temos o Danilo e outros tantos colegas, que são expoentes dentro do esporte, seja qual área for. Temos colegas ali do 5º BP Shock, que são do jiu-jitsu, que participam de campeonatos. Enfim, nós temos vários colegas em várias frentes que são destaques, mas por algum motivo ou outro, às vezes não tem a expressão que mereciam. Então, o nosso espaço visa isso, mostrar as qualidades dos praças da Brigada e do Bombeiro Militar. Então, já te apresentasse, né? A gente ficou aí satisfeito de te ter aqui. Então, eu gostaria que tu começasse, né, falando um pouco dos desafios extremos. O que vem a ser isso? Desafio extremo, né? A gente sabe que tu participou dessa prova, então queria que tu já me falasse um pouco do desafio e o que veio a ser essa prova e o porquê participar desta prova. Ok, então assim, já vem de algum tempo que eu me coloco em certas circunstâncias assim de me desafiar, certo? Então eu participei já de supermaratona, tem uma de 50 quilômetros aqui no Cassino,
que a gente corre, vai até Rio Grande, depois volta pela estrada da Barra lá e vai até a praia de novo. Então, participei dessa, eu participei algumas vezes já da travessia de São José do Norte até Rio Grande, a nado, né? Participei da travessia da Lagoa da Conceição, então eu me coloco nessas circunstâncias de desafio, assim, que pode-se dizer que são extremos também, entendeu? Provas de resistência, esse é o meu principal forte, não provas rápidas, curtas, como nós temos vários atletas, tem o Sargento Quirivino também, o Soldado Danilo, que hoje eles competem a nível estadual, aí, nas etapas estaduais de triatlon, então eles estão fazendo muito tempo, estão muito bem de físico, preparo para isso. O meu foco sempre foi essa questão de resistência. Então, eu trabalho como guarda-vidas na Praia do Cassino e já tinha percebido que tinha aquela corrida. Ela, se eu não me engano, está na sexta edição agora. Então, eu sempre ficava acompanhando, sempre tive interesse de saber como é que funcionava melhor a prova, né? Mas, claro, para fazer ela, precisa de uma motivação muito maior. Alguma coisa fora do comum ali, né? Porque realmente é uma prova que equivale a 5 maratonas dentro de uma só, né? Então, eu precisava buscar uma força maior, um incentivo para conseguir concluir aquilo. E em 2016, eu estava na Operação Verão, lá em Arroio de Sal, e a gente teve a triste notícia que faleceu um colega, né, um amigo, né? A gente se formou na mesma turma em Rio Grande, a turma centenária, porque naquele momento a gente estava fazendo 100 anos, né? O Corpo de Bombeiros do Rio Grande estava fazendo 100 anos, então a gente passou por aquela situação ali de luto. Eu estava lá na operação, não consegui vir aqui, mas nós todos ficamos, né, estarrecidos com a notícia e difícil de acreditar, né? Eu acho que aquilo ali virou uma chave para a maioria de nós, porque nós todos a gente estava com 4 anos, nós somos da turma de 2012, então até a gente perder um colega muito próximo, a gente escuta toda hora a notícia, né? Toda hora isso vem acontecendo, e a gente sempre olha e lamenta. Toda a família brigadiana, os bombeiros se mobilizam. Normalmente é feito vaquinha para ajudar os familiares, né? Tem toda aquela mobilização. Só que a gente não acredita até acontecer com alguém perto da gente. E nesse ano, então, me girou uma chave ali sobre responsabilidade no trabalho, sobre a dedicação que a gente teria que ter no trabalho, porque o Correia, ele trabalhava em Rio Grande. Esse foi o meu colega que faleceu, o Jefferson Taveira Corrêa. Ele estava com 26 anos. Ele trabalhava em Rio Grande, eu trabalhava em Pelotas. Nós formamos na mesma turma, lá em Rio Grande mesmo, e eu fui para Pelotas e ele ficou lá. Mas a gente sempre mantendo notícias, conversando e tudo mais, e dizia que era uma pessoa extremamente, assim, ó, fora do comum. Pessoa extremamente bondosa, sempre de bom humor, chegava no trabalho dando risada, brincando com todo mundo. No curso, ele não se indispôs com ninguém, era amigo de todo mundo. Então, eu comecei a colocar aqui na minha cabeça, assim, desde aquele dia, assim, eu não vou poder estar lá agora, mas um dia eu vou preparar alguma coisa para ele que faça valer a pena. Então, quando eu me coloquei depois nessa situação de fazer a ultramaratona, o que me deu força, que eu posso dizer, o principal motivo foi por ele. Eu falava todo o tempo para as pessoas que estavam perto de mim na prova ali, eu falava isso aí, eu estava com a camisa dele por debaixo. E também o fato de ser bombeiro, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Com certeza. Aquele momento ali já estava todo mundo me chamando, bombeiro, bombeiro, e aí eu pensava assim, como é que eu vou desistir agora? Porque é uma coisa que passa todo o tempo na nossa cabeça, que a gente continua em cima da dor, assim, sabe? A gente pisa em cima das bolhas, das feridas, das articulações, que não tem nada mais, entendeu? Então, foi uma situação que me trouxe muito aprendizado. Eu acho que o sofrimento em si, ele traz aprendizado para a gente. E depois de eu ter feito essa supermaratona de 50, eu estava querendo me colocar de novo à prova para ver... Pensava para mim assim, eu quero ver quanto tempo que a máquina funciona sem pifar, entendeu? Vamos testar de novo. E aí consegui, e muito por essa motivação, um pouco de fé, sabe? O que me levou a concluir, eu acredito hoje... foi isso aí, foi acreditar em algo maior, foi acreditar que eu não estava sozinho ali, que eu precisava dessa força, e se eu não tivesse esses motivos, talvez não teria conseguido obter esse resultado aí que foi. Perfeito. Então, pelo que eu percebo, se percebe claramente a motivação, né? A mola propulsora. Exato. Foi a homenagem ao colega Correia, né? Com certeza. Então, isso é uma coisa
que com certeza é gratificante não só para ti, para os teus colegas, com certeza ficou muito bem representada em memória, né? Essa tua dedicação para que conseguisse chegar até o final da prova, homenageando o teu colega aí Exato. teu irmão de turma, né? Uhum. Mostra a camiseta aí. Bom, essa aqui é a camiseta que eu corri por baixo. Então, essa aqui foi a foto que a gente fez de turma, né? Ele foi promovido aí por ato de bravura também, certo? Então, a família, a princípio, até onde eu sei, né, ficou com os direitos e tudo mais, sabe? A mãe dele me mandou uma mensagem ontem, muito agradecida pela homenagem, que ela ficou naquela coisa, já faz 6 anos que eu não tenho notícia de nada, e às vezes a gente acha que o pessoal esqueceu, mas nós não esquecemos, sempre, o tempo todo. Eu, no meu serviço, eu tento ser e transparecer um pouco do que era aquela pessoa ali, sabe? Que era um bombeiro puro sangue, de coração, assim, uma pessoa que ajudava os outros, estendia. Então, esses tipos de ensinamentos, assim, que a gente tenta replicar hoje no dia a dia, sabe? De conseguir abranger, fazer um pouquinho a mais do que a nossa profissão já pede, né? Que é isso aí que tu também vem fazendo aqui, né? De dar voz para essas ONGs, para essas organizações, todas as situações onde a nossa entidade aqui ajuda os outros, né? A nossa Sim. corporação estende a mão, projetos sociais. Então, a gente vem tentando fazer. Se eu não me engano, também a mãe do Correia criou uma ONG lá, não sei como é que anda hoje, mas muito legal a iniciativa, ajudou várias crianças com doação de brinquedos e tudo mais. Essas ações são muito, muito gratificantes, são valorosas, né? E com certeza o nosso querido Correia, ele está feliz onde ele está, né? Sabendo que as pessoas, não só os irmãos de farda, mas a família também, jamais vão esquecer, né? Foi um herói, né? O bombeiro tem essa, digamos assim, causa até ciúmes, né? Nós, brigadianos, porque os bombeiros sempre são tidos como heróis, né? Outra semana a gente fez uma ação social numa escola e quando tu pergunta quer ser policial, bombeiro, sempre tem aqueles que querem ser policial, mas a grande maioria quer ser bombeiro, porque tem essa coisa lúdica, né, das crianças acreditarem nos bombeiros e ter um bombeiro como herói. Então isso é muito gratificante. Eu vi que saiu uma matéria, né, no Diário Popular falando sobre a prova e também sobre a homenagem, né? Sim. Então é um veículo de informação local que traz visibilidade para a tua participação na maratona e principalmente sobre a motivação, né? O porquê não foi simplesmente lá participar da ultramaratona. Tem um motivo. Sim. Tem no caso, a motivação maior, que é a homenagem ao Correia. Eu gostaria então que tu falasse como é que foi a tua classificação na corrida. Como é que foi? Como funciona esta prova, né? Sei que é uma prova extremamente difícil, exige resistência física, psicológica, é uma abnegação total. Como que funciona essa prova e qual foi a tua classificação? Não sei se tem classificação, somente quem concluindo a prova já é tido como um campeão. Como é que funciona? Sim. Bom, então é uma maratona, é uma ultramaratona, né? Ela começa no Chuí, ali fronteira com o Uruguai, e vai até o cassino, pela beira da praia, certo? Durante o percurso nós utilizamos um aparelho que chama Spot, é um aparelho de localização em tempo real, então a qualquer momento, se alguém passar mal, se alguém tiver algum problema de saúde, pode solicitar ajuda, apoio, então muito bem organizada nesse fator. E ela é espalhada 6 bases de apoio ao longo do percurso, certo? Então, assim, ela é num formato non-stop, ou seja, ela tem barreiras de tempo. Nessas bases de apoio aí, quem correu, digamos, a maior parte do tempo até chegar à primeira base, vai chegar antes e pode ficar mais tempo descansando, se ajeitando, se organizando, ou se não pode só hidratar e sair correndo, ou se não, quem vem num ritmo mais devagar vai chegar lá, mas a barreira de tempo vai mandar seguir, entendeu? Tipo assim, ó, se não chegar dentro daquele limite ali, é desclassificado, certo? Então, isso tem para todas as bases de apoio, certo? Então, se chegar depois, é desclassificado, ou quem já está ali, se estiver perto do horário, olha, vai dar barreira de tempo, tem que sair. Então, ela é num ritmo non-stop, que é um ritmo acelerado, ele tem um pace médio que tem que concluir a prova dentro daquele pace ali.
Então, não se permite paradas aleatórias e tudo mais, sabe? Até se permite, mas dentro de que a pessoa tenha a responsabilidade de horário para poder concluir, certo? Então, ela é um total de 54 horas essa prova aí. Então, dá 3 dias, foi 25, 26 e 27. São 3 dias de prova. Tem gente que consegue concluir em 2. No meu caso, foi em 3 dias, né? No final das contas, na penúltima base de apoio, que é no Farol Sarita, lá, eu olhei para outros 2 guerreiros ali também que estavam já nos cascos, assim. Falei, pessoal, vamos concluir junto. E nisso aí já tinha umas 3, 4 pessoas desistentes dentro da base. Porque o complicado é o seguinte, quando a gente para tratar as feridas no pé, as bolhas e tudo mais, o corpo esfria. E aí vem todos os pesadelos, né? Aí vem o desânimo. Vem tudo, assim, e aí, e aquela vontade, assim, imensa de parar, e a gente tá ali, tá hidratando, tá tudo num conforto. Um dos principais motivos de desistência da prova, por incrível que pareça, é a hipotermia, porque quando chega a noite, nós pegamos o vento maral, né? Que é do mar para a terra. Então, um vento bem frio, assim, nós tivemos meio que um princípio, porque tem toda uma questão de desidratação e vários outros problemas, né? Mas a prova em si, a organização, preconiza que as pessoas tenham, eles fazem um checklist que inclui manta aluminizada, jaqueta corta-vento, o mínimo de água, de alimentação e tal, entendeu? Então, é uma prova, além de tudo, uma prova de sobrevivência também, né? Sim. E, curiosidade, tu disse que dura 54 horas aproximadamente a prova, né? Podendo ser concluída em menos tempo. E há um descanso noturno? Como é que funciona? Ou não tem um descanso? Durante a prova tem que concluir sem paradas. O descanso tudo depende do atleta em si, sabe? Se o atleta meteu o pato durante a prova, conseguiu chegar bem antes na base, ele consegue chegar lá e fazer o descanso dele, entendeu? No meu caso, eu consegui durante toda a prova, 53 horas de provas eu fiz, né? Eu e esses meus outros colegas que concluímos junto. Eu dormi 30 minutos, então, tipo assim, foi questão de pegar, parar, me encostar no lado ali, fechar os olhos e levantar e vi que eu consegui descansar 10 minutos, estava muito bem. Então, foi mais ou menos isso. Eu que acho que mais ou menos a nossa profissão, a gente está acostumado com isso aí. Esse não era o maior dos problemas para mim. O meu maior problema seria o quê? Devido à falta de treino, né? Porque a maioria dos atletas que estavam lá, eles são maratonistas de longa data. Muita gente que faz maratona em 2:40, sabe, por aí, sabe? Gente que estava rodando 200 a 500 quilômetros por semana, sabe? Treinando muito para essa prova. E eu, né, turista ali, de gaiato, eu treino para a profissão, porque pede para a gente, sabe? Guarda-vidas, né? Eu faço meu aeróbico, faço trabalho de força ali na academia, faço o basicão, não para isso aí. Essa foi a tua primeira participação em ultramaratona? Foi. Já participaste de algum outro tipo de corrida ou não? A minha outra, eu participei de triatlon também. Teve um triatlon Mood no Cassino, que é uma prova muito boa também, para quem é amador, está começando. E, se eu não me engano, até está pela Federação Gaúcha agora. E participei da supermaratona de 50 quilômetros. Então, a maratona convencional, 42, né? Em Rio Grande tem uma aqui de 50. Teve agora a volta da Ilha dos Marinheiros, que é 24 quilômetros. Então, a nossa região aqui, ela é muito privilegiada por essa questão de provas e tudo mais. Nós temos uma diversidade muito grande, entendeu? De competição. Então, para quem gosta, o pessoal que vai guarda-vidas ali no cassino participa muito delas. Tem o Aquatlon dos guarda-vidas também, que é organizado praticamente todo ano. Então, para quem quer começar e participar, é muito bom estar inserido nesse contexto do esporte ali, no meio das competições. Às vezes a gente vai e consegue uma medalha de participação que está muito bom, sabe? O que vale é estar ali no meio daquilo e também acho que melhorar um pouco a nossa qualidade de vida, né? Porque quem faz isso aí, a gente sabe que a gente colhe frutos, né? O esporte é saúde, né? Então, seja qual for a atividade física, é importante a manutenção, né? Pela questão da saúde física e saúde mental também, né? Que é um ponto também muito que nos atinge muito, né, diretamente, as questões dos transtornos mentais que a gente acaba sendo acometido no longo da carreira pela questão do estresse que a gente vivencia diuturnamente, como a gente sempre fala. Por mais que o cidadão esteja, em tese, preparado para lidar com situações adversas, a nossa realidade é diferente. A nossa realidade é no cotidiano, perdendo um colega, infelizmente, vendo criança
em acidente, enfim, a gente lida com a vida e a morte a todo instante, né? Então, para nós é muito difícil lidar com esse tipo de situação no cotidiano e manter a sanidade 100%. Exato. Então, o esporte é uma válvula de escape também para as questões da saúde mental. Então, é muito interessante e é isso aí, o cara tem que estar sempre preparado, né? Treinando, seja uma arte marcial, que é o meu caso, eu sou da área das artes marciais, seja a área do triatlon, né? Fisiculturismo, quem gosta, enfim, tem que estar treinando sempre. Vou partir para outra pergunta aqui. Como funciona o apoio da instituição no teu caso? A instituição te apoia, ela te possibilita com folga o ajuste de escala para que tu possa participar dessas atividades? Há algum recurso financeiro que a instituição te ajuda ou tu consegue uma isenção de inscrição? Como é que funciona? Eu gostaria de saber o apoio da instituição para o atleta Mark Pias. Sim, muitas das provas em si, eles nos auxiliam com alguma questão de inscrição, né? A gente sabe que as inscrições hoje não é fácil, né? Tipo, para bancar e tudo mais. Normalmente é o Corpo de Bombeiros, as instituições em geral, a segurança pública, auxiliam de alguma maneira as provas. Então tem essa troca aí, sabe? Eles às vezes conseguem metade do valor para nós. Então essa parte aí já é um grande incentivo, né? E sabem, eu acho que o pessoal sabe também de alguma maneira que isso acaba retornando para eles, né? Porque a segurança pública treinando e se capacitando, melhorando, condicionando, né, fisicamente, a gente vai prestar um melhor serviço para a comunidade também, né? Tá tudo inserido dentro do mesmo contexto. Então, dentro do meu trabalho, eu também não tenho que reclamar. Muito pelo contrário, eu quero agradecer agora aqui formalmente o coronel, né, o Coronel Gerson, de Rio Grande, que me ajudou muito nesse caso aí. Inclusive, ele foi lá na prova procurar. Dentro de Pelotas aqui, que é a unidade onde eu trabalho, também tive total apoio, né? O Sargento Yanti, o Sargento Yankee me ajudou demais na escala, o Tenente Gilberto, o Major Daniel. Então eu tive apoio total da instituição, certo? Eles me ofereceram até muito mais do que eu pedi ali. Eu pedi realmente essa questão de escala ali, que eu estava meio preocupado, porque, afinal de contas, são 3 dias de prova, né? Sim. Então eu expliquei toda a minha situação ali, fui dispensado da escala, consegui fazer a prova e o apoio foi incondicional, assim, o que realmente nos motiva ainda mais, né? E inclusive para terminar a prova, como eu falei, né? Eu olhei lá, eu tinha ido no Sarita e aí um dos organizadores da prova veio e falou para mim: o teu chefe veio aqui, né? Eu, o coronel veio aqui, sabe? Tá preocupado contigo, não sei o quê. Não, tá tranquilo, eu vou chegar. E aí eles estavam lá me esperando. Quando foi os 50 quilômetros também, a instituição, os 50 quilômetros nós fizemos em 2012. Foi 4 colegas que nós prestamos a homenagem para a corporação que estava completando 100 anos, né? Então, nós fizemos essa homenagem lá ao Corpo de Bombeiros de Rio Grande, que estava completando o centenário. Então, nós, em 4, resolvemos fazer a prova. E também teve apoio total dos colegas ali. Então, não tenho o que reclamar disso. Coisa boa. Não, isso é muito importante, né, quando a instituição e teus colegas também incentivam, não somente incentivam, mas também quanto apoiam, né, a prática do esporte, principalmente a participação nessas competições. A gente sabe que para participar de uma competição, além da questão de recurso financeiro para inscrição, tem toda a preparação anterior do atleta, né? Suplementação, Sim. Enfim, a própria academia que tu tem que pagar, que isso são necessários, né? A participação em academia, seja onde tem a piscina, clubes e tudo mais. Então é uma preparação muito anterior à prova em si. Então o apoio institucional é muito valoroso. Né? Tem uma questão, nessa prova aí eu corri depois que eu fui ver, né, que quando eu cheguei ali eu estava no meio dos profissionais mesmo, da elite, assim, né, porque eu fui vendo, os caras têm toda uma equipe de fisioterapeuta, é impressionante a estrutura que os caras têm, que eles vão para aquela competição com isso. Eu fui assim, realmente nas cegas. Hoje não conto com patrocínios e tudo mais, e não sei nem se é minha pretensão, eu prefiro continuar amador assim e participando
né, pelo esporte mesmo e tal, mas realmente é uma coisa que os outros atletas que, por exemplo, o Sargento Quirivino, o Soldado Danilo ali, eles vêm assim numa batida de melhoria de equipamento e tudo mais, e a gente vê como né, como é caro hoje em dia comprar uma bicicleta boa para competir dentro do triatlo, o próprio tênis que eles usam, sabe, é complicado, não é fácil. O Soldado Danilo, parceiro nosso lá, também nos ajuda no departamento jurídico da associação, e sempre que pode a gente também prestigia ele nos eventos. Sim. Triatleta, né? Assim como o Diego Carvalho também, que também nos ajuda na associação, na parte, ele faz parte do departamento de esportes. Então nós estamos hoje num outro nível, né? A associação tem investido no apoio ao esporte, seja ele da arte marcial, como a gente tem hoje no nosso CT lá, o Centro de Treinamento de Artes Marciais, e também na parte das maratonas, dos triatletas, que é o caso do Diego e do Danilo, né? Então é uma forma que a gente tem de fomentar a prática do esporte. Obviamente, quando a gente entra para um nível mais elevado, né? A gente entra já num patamar um pouco mais, digamos assim, mais valoroso, né? Que a gente tem custoso. Vai comprar um tênis de uma marca melhor, vai comprar um tênis de maior durabilidade, vai buscar um conforto, ao mesmo tempo resistência do tênis, que não deixa de ser um equipamento, né? Para uma maratona, por exemplo, tem que ter um tênis bem adequado, né? Depois, no caso do triatlon, uma boa bicicleta, então tudo isso aí são custos, né? Aproveitando, a gente sempre tenta buscar apoiadores, né? A partir deste espaço que a gente também abre para que a gente consiga captar recursos para auxiliar quando for necessário, numa prova de triatlon, uma maratona, outra maratona. Então aqui também é um canal que a gente quer usar justamente para isso. Porque se vai o Pias lá bater na porta do empresário, olha, eu quero correr em tal lugar, consegue um apoio, é um peso. Agora, se vai uma instituição que vai dar uma contrapartida, que no caso é trazer a publicidade para a empresa, né? Então é uma forma melhor de conseguir um patrocínio. Então nós já temos projetos nesse sentido para 2023, e a gente quer criar dentro da associação cada vez mais um núcleo forte de esportes e desta forma ajudar quem participa, né? Ajudar quem realmente eleva o nome dos praças da Brigada e do Bombeiro Militar. Então também vai ser contemplado com certeza nos nossos projetos para o ano que vem, né? A gente quer que 2023 seja um ano significativo nesse ponto. A gente consiga ter projetos bons para que a gente consiga alavancar ainda mais a associação. E aproveitando fazer um merchan para a entidade, né? O intuito de elevar o nome da associação não é para deixar a associação bem, com finanças, não, é para que a gente tenha representatividade. Porque quando tu eleva o nome do bombeiro ou da associação, não é o PIAS, é a instituição que está ali de forma caracterizada, né? Numa das últimas ações sociais que a gente fez numa escola, eu estava lá não somente como presidente da associação, mas como policial militar. Claro. Levando uma palavra de carinho para aquelas crianças e principalmente tentando motivá-las a estudar e buscar um caminho do bem, né? Se tornar um bom cidadão. A gente falou de certa forma aqui, né? Sobre o que te levou a participar da ultramaratona, que foi a homenagem ao colega, né? Mas qual a tua inspiração? Vamos falar agora o que te levou a pensar em participar da ultramaratona. Claro que depois surgiu a ideia de homenagear o colega, mas qual foi a tua inspiração antes disso tudo? Bom, como eu falei, eu trabalho na Operação Verão ali, né? Então na guarita ficava sempre observando ali. Eu assisto também bastante questões de esportes na televisão. Tem um repórter, o Cleiton Conservani, se não me engano, que ele participa de ultramaratonas no deserto do Saara, e tem várias no mundo, né? Essa é uma das que te ranqueia para poder fazer maratonas internacionais, né? Então, talvez seja isso. É uma coisa que vai entrando subconscientemente. E eu participo também, eu faço trilhas, pratico montanhismo também. Eu fiz já essa travessia de bicicleta, no caso, em 2 dias, acampando e tudo mais. Então, a princípio, eu acho que
eu fui meio que juntando todas as situações ali para chegar até o ponto de fazer ela, entendeu? Mas não teve uma coisa específica. Depois, como eu falei, essa questão do correr aí, acho que foi a minha motivação para ir concluir e terminar ela, sabe? E de uma motivação maior que eu teria mas de me colocar lá dentro assim, eu acho que foi isso. É o meu histórico mesmo de que, como eu já faço isso, eu sempre quis fazer a travessia a pé do cassino ao Chuí. Tem vídeos no canais no YouTube aí que mostram essa situação aí, né? O pessoal vai de mochilão e vai acampando e parando e tal. E essa aí seria uma possibilidade de fazer isso aí com segurança, entendeu? Claro. Tem a segurança da prova, tem o GPS, aquele ali que qualquer emergência a gente chama. Então assim, eu uni o útil ao agradável, sabe? Vou fazer uma coisa que eu já quero e tal, entendeu? Acabei somando. E dentro de todo esse contexto aí, até meio que puxando o assunto anterior que a gente estava ali, de representatividade e tudo mais, também é por causa disso, sabe? De levantar a bandeira da nossa instituição, sabe? De mostrar, sabe, a nossa força, o nosso potencial, né? Que é uma prova que representa muito isso. Tem um exemplo ali que tem dessa prova, é uma prova internacional, né? Então tinha um chinês lá. E a China, tipo, simplesmente pegou, olhou ali essa prova no mapa, sabe? Diante de tantas provas que tem no mundo, e mandou o chinês. Chegou lá no dia da concentração, um dia antes ali, onde eles explicam toda a prova. Tava lá o intérprete dele, que também pagaram o intérprete para ir lá e tal, traduzir. Então o cara foi ali porque tem toda aquela questão do nacionalismo, da bandeira e tudo mais, da representatividade, sabe? Tinha italiano lá, tinha uruguaio, sabe? Teve outros anos que teve português, que inclusive foi campeão. Então eu acho que é importante isso aí. Tu vinha falando também, né, de levantar a bandeira e representar, sabe? Para mim, eu sei que eu dei um passo a mais dentro da instituição também, sabe? De questão de valorização por causa disso aí. De ter levantado a bandeira e de ter olhado assim. Porque o que eu pensei para mim? Pô, tava no meio da prova lá. 1000 coisas passando na cabeça, inclusive pensando em desistir. Falei, pô, mas eu tô aqui, como é que o bombeiro vai desistir, sabe? Exatamente, é um peso, sabe? né? Tipo, é um peso grande nas costas que ao mesmo tempo que motiva a fazer e tal, entendeu? Então, e a mesma coisa quando a gente está numa ocorrência ali, sabe? Que a gente sabe que a gente está sucumbido de forças, que não tem mais força de onde tirar e a gente arranja, né? Para concluir a ocorrência, para resgatar quem tiver que resgatar. Então, é mais ou menos isso aí. Todos esses fatores aí ajudaram para que a prova fosse concluída com sucesso ali e tudo mais, né? Show de bola. Tu falou uma coisa ali, me veio à mente aqui, acho que é importante a gente frisar, né? A participação do chinês na prova. China, Coreia, Japão são países que incentivam muito a prática do esporte, né? Principalmente no tocante à arte marcial. Desde os primeiros anos lá do primário nas escolas, as crianças já recebem um incentivo para a prática das artes marciais, que é o forte deles lá, né? Aqui no Brasil se investe muito no futebol, mas países como China, Japão e Coreia, entre outros, né? Eles investem muito na questão do esporte, eles são competitivos, né? E eles, além de preparar os seus representantes, eles incentivam financeiramente. Vai ver que vindo da China, um atleta para participar de uma ultramaratona custeado pelo país, quer dizer que realmente o país tem interesse, o país investe nesse tipo de participação. Ainda não estamos nesse passo, infelizmente, né? O Brasil precisa evoluir muito nessa questão. O nosso país ele investe muito no futebol, né? Então a gente precisa mudar, quebrar paradigmas e fazer com que o esporte seja reconhecido de forma isonômica, né? Seja do futebol, a arte marcial, ultramaratona, triatletas, enfim, tem que realmente fomentar que isso, que as crianças possam já ter lá nos seus primeiros contatos na escola, que possam levar para a infância e na adolescência e se tornem adultos praticantes de seja qual for o esporte, mas que sejam atletas, né? Se tornem realmente atletas num montante onde a gente possa daqui a pouco tempo, no espaço curto de tempo, ter pessoas daqui participando de ultramaratona fora do Brasil também. Exato. Infelizmente a gente vê esses exemplos positivos, mas a gente está ainda enganchando nessa questão. Mas nunca é tarde, eu acredito que a gente está no caminho certo.
E aproveitando também, tu falou sobre o ser guarda-vida, né? Como é que funciona para se tornar um guarda-vida? Hoje o bombeiro militar, ele simplesmente, eu quero ser guarda-vida, pode ser um guarda-vida ou precisa fazer um curso? Como ele consegue chegar a se tornar um guarda-vida, principalmente que eu sei que tem uma diferença de mar e lagoa, né? Sim. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Bom, uma das coisas que me ajuda muito a me manter fisicamente assim é a questão do guarda-vidas. E eu acredito que a maioria dos colegas que são ali, acho que vão concordar com isso, que nós fizemos os exames periódicos, né, todo ano praticamente, somos testados todo ano também. O teste que é um pouquinho a mais que o TAF ali, certo? Ele é um pouquinho dificultoso, assim, né? Não é fácil de fazer o teste de guarda-vidas da recertificação hoje. Mas vamos lá, vamos pelo começo. Então, assim, tem a possibilidade hoje do guarda-vidas civis, certo? Todo ano abre edital, certo? Bem especificado ali. Então, a questão do guarda-vidas, primeiramente, ele tem que nadar 200 metros dentro de 5 minutos, tá? Então, ele tem todo o edital ali para cumprir, de exames médicos e tudo mais, certo? Vai ter que, algumas vezes, em Porto Alegre, lá, regularizar toda a situação. Ele entra, né, faz um curso de 20 dias e se habilita para poder trabalhar na praia, certo? É o seguinte, dentro da instituição, nós precisamos nos inscrever, eles normalmente abrem mais ou menos em junho, julho ali, nos inscrevemos, começa o processo seletivo, também mais ou menos a mesma função dos guarda-vidas civis, fizemos o teste lá de 200 metros e vai para o curso, certo? Curso de guarda-vidas militar. Normalmente feito em Tramandaí, certo? O curso de mar ali, certo? E o de águas internas, ele também, se eu não me engano, tem sido feito por ali mesmo, certo? Só que tem lugares específicos lá Sim. que não abrange o mar para fazer. E aí o pessoal fica nessa capacitação durante 20 dias ali, tem provas, testes, né? Ao final da semana tem testes específicos ali, por exemplo, o aquatlon, né? Onde se nada 200 metros e 1.600 de corrida, certo? Dentro de 12 minutos, se eu não me engano, tá? Então, eles têm esses testes aí. É uma coisa que a gente tem que ficar treinando durante todo o ano, porque realmente não é fácil. É um pouco de... A gente tem que abdicar de certas coisas ali, às vezes de um conforto, né? Eu sempre falo assim, o guarda-vidas, ele, durante o inverno, tem muita gente que está na lareira ali e tudo mais, está numa situação de conforto, e nós estamos no clube ali, saindo e tal. Quem tem, né? Quem tem a sorte de ter um clube perto, nós estamos ali saindo, pegando um sereno e tudo mais, entendeu? Treinando, correndo assim no frio. É uma situação meio complicada, mas depois gera frutos. É muito bom trabalhar na praia, é muito gratificante, sabe? Eu acho que aquilo ali meio que completa a gente, assim, quando a gente começa a fazer parte dessa função. E hoje tem vários colegas interessados ali. A gente toda hora está conversando e motivando. Todo ano tem um outro que vai ali, que vai e faz o teste. Então, é uma coisa que, para quem tem um pouco de vontade ali, eu recomendo. Um dos que me incentivou isso aí muito foi o Tenente Alexandre, meu tio, né? Ele foi um dos grandes incentivadores a gente entrar para a força, né? E no início a gente começou como guarda-vidas civis, né? Eu aqui no Rio Grande do Sul, depois trabalhei um ano em Santa Catarina e o meu irmão também lá, certo? Hoje o meu irmão também trabalha na força, gosta muito de fazer curso, porque meu tio também era assim, de se especializar, de se capacitar. Então eu acho que é uma coisa que a gente faz e faz muito por nós mesmos, sabe? Quando a gente começa a fazer um curso, se capacita e a gente vê que aquilo nos trouxe benefício, sabe, né? A gente estava junto naquele do APH tático. Sim. Né? Pô, sou bombeiro, né? Tenho uma noção de APH, aprendo bastante coisa, mas aquele curso para mim foi totalmente novo, né? Acho que como é que era o Sargento Sandro, né? O Sandro de Campos, Isso, então, assim, para mim aquilo ali foi uma coisa totalmente nova, um universo novo que eu aprendi sobre a aplicação de torniquete, o APH tático e tudo mais. Então a gente só tem a somar, né? Só tem a melhorar. O conhecimento é infinito, né? Então a gente precisa cada dia mais estar atualizado, né? Senão a gente fica para trás, né? As coisas vão evoluindo, a tecnologia, não só a tecnologia, mas até a forma, né, de atuação, a didática vai mudando, então a gente precisa acompanhar. Então é muito importante a gente estar sempre em evolução. O Sargento Alexandre, o Xandão, nosso parceiro aí, é um cara que está sempre correndo mesmo, entusiasta, né?
e conheço ele há muitos anos, antes de entrar na brigada. Sempre foi um cara que me motivou também, motivou bastante. E pessoas assim que fazem a diferença, né? No teu relato aqui a gente percebe que ele tem influência não só na tua pessoa, como no teu irmão. Ambos hoje são um bombeiro militar e outro policial militar. Ambos começaram como guarda-vidas civis. Então essas coisas são muito importantes, né? Para finalizar, então, né, o curso de guarda-vidas, pelo que eu entendi, pode ser tanto civil como militar, só a forma de ingresso é diferente. E o guarda-vidas civis ele é temporário, né? Temporário, Ele, por um exato. período de 1 ano, faz a certificação ali e pode atuar como guarda-vidas civis. E o militar, então, ele precisa fazer recertificação. Todo ano Exatamente. precisa passar por Isso. uma forma de reciclagem, né? Os civis já estão fazendo recertificação também. Ah, Então, interessante. as coisas vão tudo melhorando e se ajeitando, né? Todo ano a gente vem aprimorando todas essas questões aí. Então, foi uma das coisas que caiu aquele curso de 20 dias todo ano. Agora nós estamos tendo a recertificação. Mas parece que dentro de tantos anos de recertificação, já estão prevendo que, de novo, tem uma reciclagem de 20 dias, certo? Que é importante para a nossa atividade, porque as coisas mudam todo o tempo, os protocolos de atendimento, vítima de afogamento, né, também mudam. Então, a gente tem que estar sempre se capacitando e melhorando, né? Principalmente quando lida com a questão do mar, né? Exato. O mar é muito arriscado. A gente sabe que o afogamento em si só já é um risco tremendo e também é um risco para o próprio guarda-vida, porque se não tiver bem treinado, se não tiver conhecimento da área onde está atuando, não tiver essa atualização, com certeza pode ser também mais uma vítima do afogamento. Então é muito importante sempre se manter atualizado, né? E treinando, né? Como a gente fala, né? Aqui mandar um abraço para o sargento Lucemar Dias, né? Nosso amigo aí. E ele é um cara que, brincadeiras à parte, a gente sempre fala sobre as questões de treinamento, né? E ele sempre diz que eles é como se fossem os caveiras. Né? O cara que quer salvar mar é um cara que é um atleta, né? Dentro da corporação e que está destinando o seu conhecimento, seu treinamento, sua qualificação para salvar vidas durante a Operação Verão, né? A Operação Golfinho, como é aqui no estado. Então é muito importante a manutenção do treinamento, condicionamento físico, também a questão que, além da questão da saúde física, também prepara o militar e também o guarda-vidas civil ali, mentalmente para que possa lidar com situações adversas, né? Dentro do nosso aquartelamento mesmo ali, teve colegas que começaram com certas dúvidas. Como é que é o curso de guarda-vidas? Tenho interesse. Que vinham numa vida sedentária e conseguiram dar essa guinada, mudar totalmente. Hoje são guarda-vidas, são atletas, sabe? Estão o tempo todo ali treinando, se movimentando, sabe? Que deixaram aquela outra vida deles de lado, sabe? E que a gente vê assim, ó, também nitidamente, né? Questão de físico, assim, né? Perder peso e tudo mais, de melhorar a qualidade de vida. Então, nós temos vários desses casos. Toda hora tem. E agora mesmo tem 2 colegas que trabalham comigo na minha guarnição, que estão motivados a fazer, já estão começando a fazer reeducação alimentar e começando a treinar. Então, provavelmente amanhã, depois, eles vão estar nas guaritas trabalhando ali. E mesmo que não estejam e tal, eles, sabe, vão levar isso aí para a vida deles, de uma vida melhor, né? De uma qualidade de vida melhor. São só ganhos, né? Exato. Eu conheço também vários colegas que eram sedentários, já com seus 15, 16 anos de instituição, até mais, e resolveram se tornar guarda-vidas. E começaram o treinamento, reeducação alimentar, acompanhamento de nutricionista e profissional da educação física, e acabaram concluindo o curso e se tornaram salva-vidas, guarda-vida, né? Então isso é muito importante. Meu irmão, estamos caminhando para o final. Gostaria então que antes de tu fazer as tuas considerações finais, falasse um pouco dos troféus e da medalha ali, né? Bom, vamos lá então. Esse aqui foi o troféu de segundo lugar, categoria Sênior 2, né, de 30 a 39 anos. Em primeiro lugar foi, se eu não me engano, o Arthur, o nome dele, que é inclusive professor, né, de corrida, de maratona, um cara muito bom, fora de sério. Os outros meus adversários ali, acho que em geral, que era da minha faixa etária, desistiram. Porque o que acontece? É muito difícil de encontrar maratonistas jovens, né? Sim. Porque o que acontece? Tem uma coisa dentro do nosso corpo, né? O nosso coração, todo o nosso sistema cardiorrespiratório ali, né?
ele só melhora de acordo com o tempo, com a idade. Então, é muito comum a gente, numa maratona, encontrar vários veteranos, porque isso favorece mais eles. Sim. Claro que se eles tiveram uma vida também, uma vida controlada ali, né? Tipo, uma vida saudável. Então, jovens são muito poucos, certo? Então, diante disso aí, fiquei com o 2º lugar nessa categoria. Essa medalha aqui, ó, eu pretendo entregar para a mãe do Sargento Correia, certo? De espírito esportivo. Eu acabei ganhando esse troféu aqui porque algumas pessoas que estavam na prova lá, umas que não concluíram, outras que concluíram, relataram para a equipe de organização da prova que eu vinha ajudando, incentivando, falava palavras de motivação, né? Então, aí no final das contas, eu acabei sendo agraciado com esse troféu aqui, que eu pretendo passar para a mãe dele, que eu falei que eu fiz nada mais, nada menos que é o que ele fazia, que é o que ele iria fazer, entendeu? Então, é um troféu que eu dedico a ele, e essa aqui é a medalha, né? Essa aqui é a medalha da competição, e as camisetas são 2, né? Uma a gente ganha essa verde aqui, que vem no kit, e depois, para quem conclui a prova, ganha essa outra camiseta aqui, Finisher, que eu pretendo ostentar ela com muito orgulho, porque foi difícil. Essa camiseta tem um peso, né? Tem um peso. Olha, graças a Deus deu tudo certo, porque não é barbada, mas eu recomendo, quem ainda não passou por uma situação de se provar, né? Claro, diante de uma segurança, né, que a gente tenha recursos para não sucumbir, mas faça isso porque é muito bom. Eu faço nas minhas trilhas, o montanhismo que eu pratico, a gente leva equipamentos, né, a gente estuda também bastante para isso, mas é uma coisa que a gente, toda vez, é uma lição nova, é um aprendizado novo, sabe? São circunstâncias que a gente leva para nós, a gente aprende a valorizar muito mais coisa. Quando a gente chega em casa, por exemplo, a gente dá extremo valor para aquela cama que às vezes a gente reclama que dói as costas, ou o chuveiro quente, né, que a gente... Então, são coisas que acho que aprimora, fortalece a nossa alma. Coisa boa. Não, cara, fico feliz de ver a tua conquista, né? E te dou parabéns aqui, Valeu. Né? Pelo trabalho, pelo empenho, por ser um bombeiro militar honroso, né, cara? De fazer um trabalho crucial para a nossa sociedade e ainda mais por elevar tanto o nome da instituição, homenagear o nobre Correia, né? Sargento Correia agora em memória, e motivar as pessoas à prática do esporte. Então isso é uma coisa muito grandiosa, né? Significativa. Só tenho que te dar o parabéns aí. Valeu, obrigado, eu que agradeço. Isso aí. Eu acho que, não sei se tu quer fazer alguma consideração final, quer deixar uma palavra de apoio aí para os nossos ouvintes, para os teus colegas. O tempo é teu, meu irmão. Não, mais uma vez agradecer aqui pela oportunidade, pelo espaço, produção aí, Rômio. Assim, ó, eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar aqui é sobre isso aí, sabe? Sobre melhorar a sua qualidade de vida, sabe? Sobre se proporcionar a fazer certas coisas que normalmente a gente não faria por medo, né? A gente vive numa bolha, numa redoma ali que muitas vezes a gente não tem coragem de fazer. Eu senti muito medo mesmo de fazer essa competição. Quando eu entrei no ônibus indo para o Chuí lá, eu percebi que ali não tinha como voltar mais. Mas é uma coisa que eu fui lá e deu tudo certo, e eu vi que muitas das coisas estão dentro da nossa cabeça, né? Então, incentivo aí todo mundo que quer fazer uma mudança, dar uma guinada na vida, tome coragem para fazer, porque vale a pena. Depois a gente olha para trás, assim, lembra do nosso eu anterior e lembra do nosso eu de hoje, sabe? Vê mudanças e só agradece. Então é isso aí, a gente está em constante evolução e desejo felicidades para todos aí. Tá certo, então. Muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, pela tua conquista. É um motivo de muita honra para nós, né? Enquanto policial militar, bombeiro militar e teu colega, saber que tu foi ao extremo, né? Desafios extremos. E tu conseguiu concluir a prova com êxito, com segurança, tá aqui conversando conosco e principalmente pela homenagem ao Correia. Então, muito obrigado aí, tamo junto e até uma próxima. Ficamos por aqui, até um próximo episódio. Até lá.